Meus amados, esse é o tempo de tratarmos o nosso interior ao ponto de visualizarmos as mais sorrateiras imperfeições na nossa conduta interior e tratar elas o mais rápido possível, para que possamos nos achegar a Deus e conhecê-lo na sua inteireza, não em frações. Quando a compreensão chega na sua vida que as pessoas que operam no poder de Deus, muitas delas não conhecem a Deus, isso assusta, porque toda expectativa do espírito do homem não é suprida quando ele opera ou manifesta algum tipo de poder, mas é suprida quando essa pessoa ela encontra com seu Pai, com seu Criador, começa a viver algo além da imaginação, começa a viver algo além da religiosidade, de ter que cumprir protocolos, dogmas, de ter que bater o ponto na igreja, porque afinal de contas você tem uma responsabilidade religiosa que as pessoas precisam te ver ali. E quando a gente começa a se relacionar com Deus, nós vemos que a maioria das coisas que foi colocada sobre os nossos ombros como uma prática certa e sadia não passavam de julgos religiosos e nos fazia viver uma vida mais oprimida do que verdadeiramente de liberdade em Cristo. Quando um ministro começa a entender que ele vai ter que se desapegar da cultura religiosa que ele herdou do meio pentecostal, do meio tradicional, seja lá de que meio que for, no jeito de falar, na forma de pensar, na forma de operar. Literalmente, enquanto a gente não abrir mão dessas coisas, nós não vamos conseguir enxergar Deus e conseguir relacionar com Ele em espírito e em verdade. Na grande maioria das vezes, as pessoas se aproximam de Deus, mas já se aproximam com reservas no seu subconsciente que nem elas mesmas percebem. Na verdade, tem certas verdades que você não consegue nem imaginar a possibilidade delas serem mentiras, porque afinal de contas são muito coerentes com aquilo que você ouviu dizer ou ouviu falar ou daquilo que você leu. Porém você esquece que você leu debaixo da mentalidade religiosa. Então a mentalidade religiosa na sua cabeça faz com que você leia os textos e enxergue aquilo que foi implantado dentro da sua mente. Pense no confronto que foi quando Jesus chega diante daquela nação completamente religiosa, dominados por Mamon, dominados pela ganância, dominados pela avareza, dominados pela religiosidade, e Jesus chega quebrando todos os protocolos e mostrando para eles que muitas das verdades que eles morreriam por elas não passavam de mentiras. Quando Jesus chega, ele literalmente mostra que eles não conheciam literalmente nada de quem Deus era, do caráter de Deus, da forma de pensar de Deus, aquele a qual Jesus ele chamava de Pai. E isso causa uma ira muito grande no meio dessas pessoas que dariam seu sangue em prol dessas verdades. E na grande maioria das vezes nós não estamos prontos para conhecer Jesus ou para relacionar com Ele de maneira concreta, porque o choque de realidade é muito distinto, é muito diferente a forma que Jesus falava com o Pai
da forma que os pregadores e pastores e ministros falam hoje. É muito diferente a forma que Jesus ensinava da forma que os ministros eles ensinam hoje. A forma que Jesus ele ministrava curas e sinais debaixo daquela simplicidade, debaixo daquela humildade, debaixo daquele peso tão poderoso em palavras tão sutis, e surgiam efeitos tão escandalosos. É diferente a forma que ele enxergava o Pai, que ele falava com o Pai, que o Pai falava com ele, que o Pai via ele, que o Pai cuidava dele, é muito diferente. Então, da mesma forma com que aquele povo não recebeu, não aceitou aquilo que Jesus veio trazendo como uma reforma de conceitos, assim também a geração de hoje prefere descartar tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que ele vem ensinando para continuarem vivendo a sua tradição religiosa. Inclusive muitos de vocês que me ouvem aqui, com toda a sinceridade no meu coração, e me perdoe falar, muitas verdades não podem ser ditas aqui, porque muitos de vocês que pensam estar prontos não estão prontos. Não estão prontos para saber o que está por detrás da cortina, e que existem coisas que estão tão impregnadas dentro de nós pela religiosidade que nós literalmente não conseguimos ser soltos dali. O texto que Paulo diz que algumas pessoas nunca poderão chegar ao pleno conhecimento da verdade. A partir do momento que você quer se relacionar com Deus, você deve abrir o seu coração para entender que Deus não está brincando com você. Deus não está testando você para Ele conhecer você. Deus está testando você para que você conheça a você mesmo e para que você saiba que muitas das coisas que você jurou estar pronto para receber, na verdade você não estava nem 1% pronto. Que muitas das suas convicções não eram convicções, eram achismos momentâneos que dependiam dos momentos a qual você vivia, e dependendo do momento você defendia aquilo como unhas e dentes. A prova é que algumas pessoas ainda vivem espasmos de unção, daquilo que elas querem, são crianças indecisas. Ora, você está a fim de aprender sobre relacionamento com Deus, sobre unção, mas outras horas você já não quer mais ver vídeos assim, você vai e busca agora um outro tipo de conteúdo. Quando aquilo enjoa você, então você volta. Pessoas que vivem uma vida dessa forma, e em algumas ainda é um pouco mais perigoso, porque esse sentimento é tão sutil que passa desapercebido por muitas e muitas vezes. Chegou o tempo de nos levantarmos em relacionamento, mas a partir do momento que você se levanta em relacionamento, você deve abrir-se para novas verdades. E às vezes as novas verdades são apresentadas a você, e por o ranço sistêmico está instalado como um vírus dentro do nosso coração, a gente prefere olhar para aquilo e não aceitar como uma verdade propriamente do reino. A verdade é que o reino tem nos cercado, porém pouquíssimas pessoas têm entrado dentro desse reino. Pouquíssimas pessoas têm ousado viver. Obrigado, Jesus, tu és lindo demais. Um relacionamento estreito com Deus. As pessoas estão vindo no relacionamento ainda com a sua mente religiosa. Então as pessoas com a mente religiosa querem caminhos mais fáceis. As pessoas querem ter um pai espiritual.
Porque tendo um pai espiritual, esse termo eu já quero adiantar que não é um termo bíblico, não é um termo sadio, e não é aquilo que Jesus veio a apresentar, mas eu vou falar numa linguagem que você possa entender. As pessoas querem ter algum tipo de mentor, porque as pessoas acham que dessa forma elas vão ter o direito de usufruir da mesma unção que está sobre a vida daquele ministro. Então elas correm de um lado para o outro buscando oportunidades para usarem a rede Wi-Fi de alguém, sem com que elas precisem pagar um preço por aquilo dali. Elas querem ser roteadas, elas não querem ter não querem ter a sua conexão pessoal. Elas querem, como diz aqui em Minas Gerais, elas querem pegar o bonde andando, porque assim fica mais fácil. Assim eu não preciso de sofrer. A grande questão é que você pode até fazer isso durante um certo período de tempo, porém a sua vida não terá representatividade nenhuma no reino dos céus. Literalmente a Bíblia vai chamar de multidão, de povo. A Bíblia não vai dar nome para pessoas assim, porque são pessoas que não constroem caminhos no meio das matas. Essas pessoas, elas seguem o caminho dos outros. Elas não estão dispostas a pegarem um machado e enfrentarem os espinhos, as galhas, a escuridão, o suor, a fadiga física de abrir uma trilha. Elas querem pegar a trilha e elas querem seguir essa trilha de forma fácil. Dois tipos de pessoas existem no mundo: aquelas que nasceram para influenciar e as pessoas que nasceram para serem influenciadas. Chegou o tempo, literalmente, de você desvincular-se de pessoas e entender que não depende de homens para que você possa alcançar o que você quer em Deus. Não depende se alguém vai te dar condição ou não, vai impartir ou não sobre a sua vida a unção, porque você tem o Espírito Santo dentro de você e seria uma falta de sabedoria muito grande de um Deus tão sábio limitar o que você tem que receber em alguns homens ou pessoas. Você tem que entender que se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Tudo que Jesus veio e Ele conquistou para nós está proposto através da pessoa do Espírito Santo. Eles ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O poder vem dele, o poder vem do alto. A questão não é o poder, a questão é se você está em Jerusalém. A questão é se você está alinhado no tempo certo, no momento certo para receber aquilo que o Pai tem. A questão é se no seu dia a dia, se no seu trabalho você tem se esforçado literalmente com todas as suas forças para manter um relacionamento com Deus, ou se você é uma daquele tipo de pessoas extrovertidas que o Espírito Santo está do seu lado, porém quando chega qualquer amiguinho seu, por mais simplesinho que chega, você já fica todo empolgado, todo entusiasmado e já literalmente descarta o Espírito Santo, descarta tudo aquilo que você pensou que tinha construído com ele para tentar ser o engraçadinho da turma. Ou se você é aquele tipo de pessoa que relaciona com ele dependendo das condições se estão favoráveis ou não para ele, esse tipo de pessoa vai tentar e não vai conseguir. E quando não conseguirem, vão se frustrar. E a própria frustração será a barreira dessas pessoas para que elas não cheguem em níveis mais altos em Deus.
A Bíblia diz que Moisés foi chegar para ver aquela sarça e o próprio Deus disse: ei, rapaz, não chegues para cá, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés, sim, Moisés, é aquele mesmo homem que vai ver Deus pelas costas. Agora, 40 anos antes, ele não pode ter uma visãozinha de uma árvore pegando fogo. Por que Deus não permitiu-lhe ter aquela visão simples e chegar mais perto? E 40 anos na frente, o próprio Deus deixou ele ver muito mais, ou seja, ver ele mesmo pelas costas. Porque Deus respeita os níveis de relacionamento. Até aquele momento, o que Moisés poderia usufruir era daquilo dali. Se ele quisesse usufruir de algo melhor ou maior, ele teria que caminhar com Deus. Ele teria que construir a sua história com o Pai. Ele teria que desenvolver relacionamento. E quando nós falamos de desenvoltura de relacionamento, nós falamos de algo muito entranhado dentro de nós. Porque eu digo entranhado porque dentro de nós está o relacionamento. Meu Deus do céu, eu sinto a santa presença aqui. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu digo que o relacionamento está entranhado dentro de nós. Porque é como se o relacionamento fosse um baú muito pequeno que estivesse escondido dentro da raiz de uma árvore, mas de uma raiz muito trançada, muito embaraçada. E esses embaraços dentro de nós são coisas que nós fomos construindo ao longo da nossa vida. São frustrações, são impulsos sexuais, são apegos a coisas físicas, porque afinal de contas um tempo a gente teve a escassez daquilo. Então a vida nos ensinou a quando ter um pouco, a gente tem que se apegar a nesse pouco. Então até você romper isso daí fica um pouco difícil. A proposta de Deus não é você conquistar muitas coisas para desenvolver o seu relacionamento com Ele. A proposta de Deus é você tirar muitas coisas pessoais suas para que você possa desenvolver o relacionamento com Ele. Não está envolvendo tudo aquilo que você não tem, está envolvido aquilo que você tem. A nossa grande dificuldade não é conquistar aquilo que Deus tem para nós, é desapegar daquilo que nós mesmos construímos para nós. No precioso nome de Jesus. Quando eu pego a pessoa bendita de Jesus e a forma que ele se relacionava com Deus, eu vejo que Jesus dava uma identidade para Deus muito diferente do que os fariseus, os sacerdotes, os rabinos davam. Jesus, ele chamava Deus de Pai. E quando Jesus ele chamava Deus de Pai, Jesus estava querendo revelar com quem ele estava se relacionando. E com quem ele está se relacionando está totalmente ligado com qual conceito, ou qual o cuidado, ou qual plataforma ele andará debaixo desse relacionamento. Quando você enxerga Deus como um patrão, um Senhor, ali já está determinado em qual plataforma você andará, debaixo de quais níveis de poder e quais serão as exigências que você faça para que você possa usufruir de um pouquinho. Mas quando você enxerga Deus de outra forma, automaticamente você é elevado a outro patamar. E nesse outro patamar você começa a operar em Deus coisas que as pessoas normais não conseguem. Estão se relacionando com o mesmo Deus, mas dentro da consciência não. Então aí é o tempo onde você usufrui de certas coisas em Deus com mais facilidade. É quando você ouve a voz de Deus com mais facilidade, porque você agora enxerga, a sua consciência foi aberta que Deus tem boca.
Deus fala. E a partir do momento que a sua consciência destrava que Ele está sempre falando contigo, então você passa a perceber a voz dele sempre, porque se a sua consciência não abre possibilidade para isso, você não pode usufruir disso. A partir do momento que a sua mente ela abre em consciência que o Pai cuida de você literalmente, então você começa a se despreocupar de muitas coisas e automaticamente você começa a ver o cuidado de Deus sobre a sua vida de forma muito delicada e muito detalhada, porque você abriu possibilidades para isso, abrindo a sua visão acerca de quem Deus é. Você abre possibilidades para que Ele possa operar na sua vida e você reconhecer Ele na sua vida. E a partir do momento que você reconhece, você usufrui. Então é nessa hora que Deus começa a cuidar 100% da sua vida financeira, da sua vida familiar, da sua vida profissional, até os detalhes mais inúteis do seu dia a dia. Você começa a ver Deus se importando com aquilo dali, porque a importância que Deus dá para as coisas é o tamanho da importância que você dá. Eu lembro de um culto, eu fui ministrar e literalmente eu estava pensando que o Pai não estava querendo dar muita atenção para aquele culto. Eu não sei o que veio na minha mente, a minha alma tentando me ludibriar. Então me veio um questionamento. Eu perguntei: Pai, eu sei que o Senhor vai estar no culto, eu sei que a tua unção vai estar no culto, mas parece que o Senhor só manda a tua unção, o Senhor não está nem aí com nada. Parece que o Senhor está meio que no automático. Eu não estou entendendo, eu preciso que o Senhor expresse para mim qual é a importância de um culto desse para o Senhor. Eu não quero só ver o seu poder se manifestar ali. Eu não quero ter o meu ego preenchido e as pessoas baterem nas minhas costas dizendo: tu és um grande homem de Deus e blá blá blá. Eu quero saber qual que é o sentimento do Senhor. Se o Senhor verdadeiramente tem se importado com isso. Qual é a forma que o Senhor quer que a gente mova nesse culto? E a gente percebe que a maioria dos ministros não estão nem aí para isso daí. As pessoas só querem orar, porque assim elas acham que quanto mais elas orarem, mais subirem ao monte, mais Deus estará presente ali. Quanto mais votos loucos elas fizerem, quanto mais elas se relacionarem com Deus, olha que elas pegam algo precioso e escondem atrás de um falso reino, de um reino disfarçado de religiosidade, porque tudo isso que elas fazem não é porque verdadeiramente estão importando com o que Deus pensa daquele culto, é porque fazendo isso elas batem o ponto na sua empresa, para que afinal de contas Deus tem que vir nesse culto, a unção tem que vir, as pessoas têm que serem tocadas. E se eu te falar que no final de um culto desse, eu já cheguei a perguntar ao pai: e aí, o que o senhor achou? Ele falou: filho, embora esteja acontecendo isso tudo aqui, eu não estou nem um pouco feliz com nada disso, porque essas pessoas, elas me têm como um brinquedo, essas pessoas me têm como uma experiência, pouquíssimas delas me amam, essas pessoas estão me usando, filho. E eu, por amor à vida delas, manifesto para que elas possam ser constrangidas pelo meu amor e voltar a se importar com aquilo que verdadeiramente tem valor. Então, eu me lembro que nesse culto eu perguntei: pai, eu preciso que o senhor fale. E o pai me disse assim: filho, entenda algo, o valor que você dá para esse culto é o valor que eu vou dar. Se esse culto for muito importante para você, a ponto de parecer ser o último da sua vida,
vai ser a mesma coisa para mim, filho. O valor que você determina para as coisas é o valor que eu dou. Então aquilo me constrangeu muito. Eu disse, uau. E eu disse, pai, e se eu der valor a uma coisa pequenininha? Se eu pegar um carrinho de brinquedo quando eu era pequenininho e sumiu, e aquilo, eu fiquei muito triste por causa daquilo dali. O pai me disse, filho, se aquilo dali foi de extremo valor para você, vai ser de extremo valor para mim, filho. Então eu faria questão de pegar esse carrinho ou de procurar outro idêntico somente para ver a sua necessidade emocional sendo suprida e você sendo preenchido pela paternidade que eu sou. Eu disse, rapaz do céu, literalmente o relacionamento vem para que a gente abra o nosso coração para aquele a qual Deus é. Para aquele a qual Deus tem aberto seu coração e se revelado através da pessoa bendita de Jesus. A forma que Jesus via o Pai era uma forma muito linda, porque Jesus veio dele. Então Jesus expressou não aquilo que ele ouviu as outras pessoas falarem, mas aquilo que ele testemunhou visivelmente através de relacionamento com o seu Pai. Você que está me ouvindo esse áudio aqui de todo o Brasil, de todo o mundo, você está aqui agora escutando isso até esse exato momento, porque chegou o tempo de você destravar o seu relacionamento com Deus, no poderoso nome de Jesus. Na verdade, você já sabe o caminho que você deve percorrer. Muitos de vocês faltam tomar uma decisão concreta. Quando eu digo uma decisão concreta, eu falo uma atitude inflamada pelo próprio Espírito Santo, que vai fazer você cumprir tudo que você tem que cumprir, independente das condições. Muitas pessoas não estão conseguindo viver o relacionamento com Deus porque têm colocado condições nisso daí. E colocando condições nisso, você culpa todo mundo, menos você mesmo. Porque na verdade, se você tivesse tomado uma decisão genuína, você já teria rompido, porque você já tem todo o caminho, todo o protocolo certo a se cumprir. O Pai não é difícil de acesso. O que é difícil é você retirar todos os ranços, toda a pereba na alma, como diz o meu amigo Marcelo, tudo aquilo que tem impregnado em você, para que você possa viver uma vida linda com o seu papai. Chegou o tempo da gente destravar e romper esses conceitos e começar a usufruir de coisas novas debaixo da unção de Deus. Meus amados, eu vou falar algo para vocês categoricamente. A unção do Pai é a coisa mais preciosa que eu posso ter na minha vida. Eu não quero trocar nada nesse mundo pela unção de Deus, cara. A unção, você operar debaixo da unção, você chegar em um ambiente de você pisar ali e ver ele sendo eletrocutado literalmente nos seus quatro cantos por uma atmosfera invisível, mas tão real, tão densa, tão tangível, a ponto de pessoas que estavam travadas serem destravadas na hora e as pessoas literalmente serem conectadas na mesma conexão que você está e usufruírem de downloads instantâneos, de atualizações preciosas no seu espírito e serem renovadas pelo Pai, serem aperfeiçoadas, serem aprimoradas e saírem dali impactadas, curadas, libertas e prontas para viver aquilo que você vive. Isso é algo tremendo demais. É algo tremendo quando você não precisa mais gritar para um demônio sair. Jesus não gritava com o demônio. Deixa eu te dar essa boa notícia. Jesus não gritava com o demônio, cara. A forma que Jesus ofertava era diferente da que nós ofertamos.
A forma que Jesus ele orava pelos enfermos é diferente. Eu não quero fazer aquilo que a geração de pregadores nos ensinou. Eu quero fazer aquilo que ele ensinou. Eu quero falar como ele falava. Eu quero dizer as mesmas palavras que ele dizia. Eu quero operar na mesma vertente. Eu quero ser uma cópia dele. O relacionamento faz com que você enxergue Jesus de fato como quem ele é, e não mais como uma figura religiosa qual as pessoas falam, mas não conhecem. Literalmente as pessoas não conhecem Jesus. Eu tive a oportunidade de ver ele pessoalmente, de olhar para a sua face, para o seu rosto, em uma visão e ver os seus olhos olhando para dentro de mim. Cara, Jesus é lindo demais. A forma que ele me olhava era tão penetrante. Eu me lembro que depois daquela visão eu falei assim, eu quero ver isso mais vezes. Eu quero conhecer ele. Eu quero caminhar com ele. Eu quero passar um dia inteiro com ele. Eu quero fazer como ele faz. É nesse momento que você rasga o terno. É nesse momento que você rasga o sapato bico fino. É nesse momento que você se desprende desse legado que está impregnado dentro de nós, para você começar a viver aquilo que ele vivia com o Pai. É nesse momento que você toma coragem para se abster do jugo religioso que as pessoas têm posto nos nossos ombros e tem feito servir e viver uma vida com o Pai algo difícil, algo pesaroso, sendo que não é. Ter um pai não é difícil. Difícil é não ter um pai. Difícil é ter que conviver com um senhor, um dono. O difícil é conviver com alguém que você tem que sempre ficar cumprindo o seu manualzinho de regras e práticas ali, porque senão aquela pessoa sai do sério. É horrível conviver com pessoas assim. Agora, quando você convive com o Pai, você vive livre. Você vive relaxado, você vive sendo aquele quem você é, vive sendo aperfeiçoado por Ele todos os dias da sua vida. E você vê os seus erros não sendo mais tratados a ferro e fogo. Precioso Espírito Santo, você vê os seus erros sendo cuidados e amparados pelo Pai. Você vê o Pai te aperfeiçoando com todo o amor possível. É nesse momento em que os religiosos entram e falam assim, mas como que pode? O pecado é pecado, ok? O pecado é pecado. Porém, para os filhos as coisas tomam um rumo totalmente diferente. Para quem se relaciona com ele, as coisas tomam um rumo diferente. Quando você escorrega, ele não vai te xingar porque você escorregou. Agora a questão é quando você decide viver a prática do pecado, as coisas mudam. Mas eu estou falando que quando você erra com o seu pai, você vai ter a oportunidade de ver ele cuidando de você, tratando as suas feridas com todo o amor possível, enquanto o sistema religioso vai simplesmente apontar o dedo para você e vai condenar você, vai crucificar você. Quando nós encontramos o Jesus da Bíblia que diz vai e não peques mais, nós vemos que viver a vida com Deus não é tão pesarosa assim. O difícil é viver uma vida debaixo de um jugo de religiosidade. É debaixo de um jugo onde você tem que estar em um lugar onde você não quer estar. Ouvindo coisa como você não está nem um pouco afim de ouvir, sem realidade nenhuma de Deus. Debaixo de um sistema onde você tem que ficar cumprindo protocolos. E tudo aquilo que Jesus disse em questão de liberdade simplesmente é descartado. Porque, afinal de contas, nós não conseguimos ser livres desse peso. Que o Senhor Espírito Santo venha nos fazer enxergar Jesus e ser livres como Jesus era livre, porém uma liberdade dentro de princípios internos fortíssimos,
inquebráveis no precioso nome de Jesus. Precioso nome de Jesus. E quando a gente encontra esse Pai, quando a gente encontra esse nível de relacionamento, a gente começa a romper com nossos traumas, com as nossas dores, com as nossas frustrações e emoções, e começamos a usufruir daquilo que é direito nosso. Sim, Senhor, Espírito Santo. Meus amados, nós vamos terminar aqui. Papai, abençoe vocês muito no precioso nome de Jesus. Se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, curtam a nossa página no Facebook. As pessoas que estão participando da escola, fiquem atentos, nós vamos fazer com muito carinho para todos vocês. Em breve nós vamos estar em uma plataforma online onde vai ser mais fácil. Mas por enquanto a gente vai estar distribuindo os DVDs com muito carinho para todos vocês e tratando de coisas que eu gostaria de falar aqui, mas literalmente não dá. O Senhor possa liberar sobre a vida de vocês coisas preciosas, no nome precioso de Jesus Cristo.